não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Se você não tem um interesse específico nessa questão astrológica, você não vai estudar isso e você vai deixar de lado. Ou seja, você está confundindo a estrutura do acontecer histórico com a estrutura, com a hierarquia da sua escala de interesses, que é inteiramente subjetiva. Quer dizer, eu posso estar mais interessado nisto ou naquilo, mas eu não sei se a coisa foi mais importante ou menos importante. Então, estou como um pipoqueiro que está vendendo pipoca no estádio de futebol, numa partida entre dois times que não são os dele. Você está entendendo? O cara é palmeirense e está lá jogo São Paulo e Corinthians. Ele não quer nem saber, ele está interessado em se vai vender pipoca ou não. Isso não quer dizer que o que esteja acontecendo ali seja vender pipocas. Então, é um erro do mesmo tipo. E esse erro ele é tão constante ao longo da modernidade que isto me induziu a levantar a pergunta de se o mesmo viés não estava presente em outros debates fora do astrológico. E a resposta é sim. Então, há uma série de pontos históricos de importância extraordinária, que são mesmo determinantes, que escapam à atenção dos debatedores ao longo de 4 séculos. Por exemplo, a famosa questão das sociedades secretas, que você levantou ontem. Não é isso? Então, a presença e a ação dessas sociedades é uma coisa tão forte a partir do início da modernidade, onde praticamente todo mundo pertence a alguma sociedade secreta. Que eu digo, é claro que é impossível entender o fenômeno histórico daquela época sem você esclarecer este ponto. Mas acontece o seguinte, alguns dos historiadores e dos testemunhas são eles próprios membros de sociedades secretas e pretendem que elas continuem secretas. Então eles escondem. Outros debatedores, tá certo? Por não serem membros das sociedades secretas, não acreditam que elas sejam importantes e as desprezam, fazem vista grossa. E ainda existem terceiros que já têm uma teoria histórica pronta. Por exemplo, o sujeito é um hegeliano, ou é um marxista, ou é um kantiano, então ele já vai encarar a história de acordo com os cânones e os princípios, as categorias daquela teoria. E se o problema das sociedades secretas escapar desta moldura, aquilo se torna invisível. Foi somando tudo isso que eu fiquei muito impressionado quando li no livro do Jean Fourastier, La Condition de l'Esprit Scientifique, a afirmação de que, junto com a história do conhecimento, a história das ciências, seria preciso escrever a história da ignorância. Quer dizer, aquilo que de uma época para outra se perdeu. Uma coisa que as pessoas sabiam e que deixaram de saber. Esqueceram. E depois de 1 ou 2 gerações de esquecimento, aquilo se torna impensável. E entra, então, no mundo daquilo que para a opinião pública parece inexistente, impossível, imaginário, etc., etc., mas que nós não temos prova nenhuma de que seja realmente assim. É claro que no século XX, ao longo de todo o século XX e até hoje, a ciência histórica tem feito progressos monstruosos a esse respeito, desencavando praticamente tudo que as gerações anteriores não quiseram prestar atenção. Inclusive o problema da astrologia, inclusive o problema da
das sociedades secretas. Hoje existem histórias da astrologia que são coisas maravilhosas, né? Mas a pergunta que foi crescendo dentro do meu espírito foi essa: a modernidade como sistema de ocultação. Quer dizer, um sistema que coloca certas coisas, vamos dizer, no primeiro plano, né, as ilumina e lança uma sombra sobre as outras. Nós só entenderemos o processo histórico da modernidade quando soubermos claramente o que foi que ela colocou em evidência, o que foi que ela escondeu e o que foi que ela esqueceu. Notem que uma história geral da modernidade sob este aspecto nunca foi escrita, e talvez nunca seja. Mas, por exemplo, quando nós estávamos falando do problema da matematização, que aparece com Galileu, né, nós vamos ver no livro do Edmund Husserl, A Crise das Ciências Europeias, que a ideia de você reduzir a natureza a um conjunto de regras matemáticas é um processo similar ao da modificação técnica da natureza. Então, como tudo na natureza é irregular, é aproximativo, tá certo? Mas as nossas possibilidades de ação são limitadas, então, naturalmente, nós procedemos a uma simplificação, ou, por assim dizer, a uma geometrização do mundo, né? Por exemplo, vamos dizer, isso se refere a tantas técnicas mais complexas quanto as mais simples e elementares, né? Por exemplo, se você vai fazer uma mesa, bem, você não vai imitar na mesa a forma da árvore, né? Primeiro, que isso a tornaria inútil como mesa, e segundo, porque essa forma é demasiado complexa para poder ser imitada. Então, o que nós fazemos? Nós reduzimos a uma forma elementar. Se você vai fazer uma estrada, bem, você não vai seguir todas as sinuosidades do caminho. Ao contrário, você vai aplaná-lo, tentar torná-lo plano e reto na medida do possível. Onde não dá, muito bem, então você circunda. Tá certo? Mas também ao circundar, você tenta fazer com que seja uma curva regular e não uma irregular. Então, vamos dizer, esta geometrização ou matematização da visão do cosmos não expressa de maneira alguma uma aproximação maior em relação à realidade, à verdade das coisas, mas simplesmente a simplificação. Ora, quando você simplificou e você chegou a um conjunto de regras facilmente compreensíveis, isso não quer dizer que você tenha se aproximado da verdade ou do segredo íntimo das coisas. Você simplesmente se aproximou daquilo que é mais fácil para a sua compreensão e para a sua manipulação técnica da realidade. Então quer dizer que isso Edmund Husserl diz, neste grande livro, um dos maiores livros de filosofia do século XX, que é A Crise das Ciências Europeias. Ele diz: o que se esqueceu foi o modo de presença dos objetos ao nosso conhecimento. Ou seja, as coisas se apresentam a nós de uma determinada maneira que não foi inventada por nós. Por exemplo, eu não posso tomar consciência de um sentimento da mesma maneira que eu tomo consciência da presença de um elefante. Eu digo que as duas coisas são reais. Por exemplo, eu sinto medo, ou tristeza, ou alegria, e eu sei que aquilo está presente de algum modo, tá certo? E eu sei que ele está presente em mim, e eu indico o meu corpo, mas eu sei que eu não estou falando do meu corpo. Eu sei que não é só o meu corpo que está alegre, ou triste, ou com medo, mas também sei que se não houvesse nenhuma manifestação física disso, eu também não perceberia. Então eu sei que esse sentimento se apresenta a mim de uma maneira complexa, tá certo? Com limites vagos, né? Por outro lado, sei que os objetos dos sentidos se apresentam a mim de acordo com a estrutura do espaço. Por exemplo, eu não posso ver uma coisa pela frente e pelas costas ao mesmo tempo. Eu tenho que circundá-la. Não é isso? Se, por exemplo, eu percorro um edifício e vejo as várias salas, né? Sala de jantar, sala de estar, banheiro, cozinha, etc, etc, etc. Eu sei que todas essas coisas existem ao mesmo tempo. Eu sei que os vários cômodos não foram sendo postos lá à medida que eu os percorria, mas que eles já estavam lá. Mas eu também sei que eu não posso percorrê-los ao mesmo tempo.
Então existe uma sequência temporal que idealmente remete a uma estrutura espacial coexistente. Não é isso? Então isto, por exemplo, é um modo de percepção do qual nós não podemos escapar de maneira alguma. E pior ainda, isto não é somente um modo de percepção meu, isto é o modo de apresentação dos objetos. Esta ideia do modo de apresentação, se tivesse ocorrido a Immanuel Kant, ele não teria escrito nada do que escreveu. Porque ele acredita que tudo que nós percebemos é predeterminado pela estrutura da nossa percepção. Ele diz, é? E o objeto não tem estrutura nenhuma? Se ele não tivesse estrutura nenhuma, então tudo o que eu vejo dele seria projetado pela minha mente. Né? O que é impossível, porque eu não posso comer um prato de feijão que foi projetado pela minha mente. Se eu fizer isso durante uma semana, eu morro de fome. Né? Então, é absolutamente necessário que os objetos tenham uma estrutura em si mesmo e que dessa estrutura faça parte, necessariamente, o seu modo de apresentação. É isso? Então, agora, quando você lê isso no Edmund Husserl, você vê que ele reporta esse processo do esquecimento do modo de apresentação já à Renascença, já ao início, já à raiz da modernidade. Ou seja, a modernidade é caracterizada pelo seu total desrespeito do objeto e pelo seu culto, vamos dizer, da razão humana e, portanto, da técnica humana. Quando Francis Bacon diz que conhecimento é poder, é disso que ele está falando. Quer dizer, houve uma concentração nos aspectos cognitivos que aumentavam o poder de atuação, não posso dizer, eles diziam do homem em geral, mas nós sabemos que não é do homem, é de alguns homens. De alguns homens sobre a natureza e de alguns homens sobre outros homens. Que homens eram esses? Uma elite, da qual muitos pertenciam a sociedades secretas. Então, o tipo de ciência, o tipo de conhecimento que se consagrou na modernidade é um conhecimento voltado ao acréscimo do poder de uma certa elite, uma parte, pelo menos, da qual deseja permanecer, se não totalmente secreta, ao menos discreta e invisível, como a Royal Society, o Colégio Invisível. Né? Quer dizer, quando ela aparece como Royal Society, é uma sociedade que tem uma existência pública, mas por trás dela tem uma outra sociedade, que tem uma existência menos pública. Né? Então, decorrido muito tempo, você vê o surgimento de uma entidade enorme que se chama o Partido Comunista e cuja estrutura é toda baseada nessa articulação do visível e do invisível. Né? O Partido Comunista tem uma existência pública, tem uma atuação onde existe liberdade democrática, ele apresenta candidatos a deputado, a presidência, etc, etc, mas ele tem necessariamente uma parte clandestina. Isso é estrutural, isso é permanente. E o comando do processo está sempre na parte clandestina. Isso é a regra áurea do Partido Comunista. Então, é uma organização de escala mundial, cuja estrutura manifesta já de maneira muito mais clara e muito mais, como é que se diz, manifesta, por assim dizer, a estrutura do conhecimento tal como começa, vamos dizer, a aparecer nesta fase que nós estamos estudando. Quer dizer que o conhecimento é um meio de controle. E o controle não pode ser exercitado se todos os elementos que estão no comando forem visíveis e estiverem, por assim dizer, acessíveis à ação de um terceiro. Então, a ocultação é absolutamente necessária ao controle e, portanto, vamos dizer, à própria mecânica do conhecimento. Estão entendendo isto? Então, quer dizer, a modernidade, ela como um todo pode ser chamada a era do segredo, ou a era da ocultação, onde só são colocados, vamos dizer, à disposição do público leigo, né,
aqueles elementos que não são importantes para o controle do processo. Claro que esses elementos são de uma riqueza extraordinária. Por exemplo, se você pegar todas as técnicas, todos os estudos que foram feitos na base da ciência experimental. Bom, você leva uma vida e você não termina de estudar tudo isso. Mas, daí vamos fazer a pergunta do outro lado. Como se faz a ciência experimental? Na prática, não na teoria. A teoria é muito bonita e ela, se você observa os resultados adquiridos, a teoria, de certo modo, os explica. Mas explica a validade desses resultados, não o modus operandi pelo qual eles foram obtidos. Então, em algumas aulas atrás, no seminário de filosofia, eu lembrei para vocês a questão dos equipamentos que são usados em ciência experimental. Então, por exemplo, você quer fazer certas observações, bem, você precisa de certos equipamentos, certas máquinas, etc, etc. Como se treina um indivíduo para manipular essas máquinas? Bom, esse treinamento não pode, por sua vez, ser reduzido a um critério científico. Ele depende de uma experiência pessoal intransmissível. E sem essa experiência pessoal, bom, ele não vai poder botar a máquina para funcionar. Essa experiência pessoal, então, implica não só a convivência direta com a máquina, mas a transmissão oral de experiências adquiridas por uma geração anterior à geração seguinte. Eu digo, bom, mas tudo isso, evidentemente, exerce um papel fundamental na produção dos resultados. Só que essa parte é oculta. Você tem a impressão de que o método científico, tão claro, tão lógico, produziu por si os resultados. Mas nós vemos que não é assim que acontece. Existe a mediação de um fator subjetivo, quase intransmissível, quase esotérico. Então, por que não se discute isso claramente, quando qualquer técnico de laboratório sabe disso perfeitamente? Porque isso não é equacionável nos termos do próprio método científico. Isso requer, a explicação disso requeriria outros conceitos que não fazem parte do método científico. Então, como é que você sabe, por exemplo, se uma pessoa te ama ou te odeia, se ela não disse nada? Você pega, pelo olhar, pelo gesto, pela entonação, às vezes pela mudança da cor da pele, tá certo? Por todos esses sinais não verbais, que o famoso Milton Erickson depois iria codificar na programação neurolinguística, que não passa realmente da codificação de coisas que um pouco todo mundo sabe. Cada um sabe um pedacinho, e ele pegou, juntou o máximo que ele podia. Então, tudo isso depende da percepção direta, que por sua vez não pode ser feita por máquinas. Existe alguma máquina capaz de medir se alguém gosta de mim ou me odeia? Não dá para fazer. Mas esta percepção direta, sobretudo de toda essa comunicação não verbal, está embutida em qualquer trabalho científico que requer equipamentos. Então, muitas vezes você verá que certas investigações científicas produzem resultados brilhantes porque o indivíduo que estava envolvido dominava esta parte. Quer dizer, ele apreendeu a manipulação daquele equipamento com outro indivíduo que lhe ensinou e que ele não saberia relatar como foi. Ou saberia só vagamente. Então isso quer dizer que o próprio processo de produção do conhecimento científico passa por uma mediação não científica tão complexa e tão subjetiva quanto a troca de intercâmbio de sentimentos na vida cotidiana ou quanto, vamos dizer, a percepção
da beleza de uma paisagem, tá certo? Ou certas antecipações que nós temos, quando uma pessoa antecipa um perigo, ou às vezes um animal antecipa um perigo que não está presente ainda. Quer dizer, é todo esse lado que o pessoal diria irracional. Na verdade, é errado de chamar irracional. Né? Porque quando a pessoa diz que o mundo dos sentimentos é irracional, fala, como é possível o mundo dos sentimentos ser irracional se todo sentimento se equaciona sob a forma de uma... vamos dizer, manifesta sob a forma de uma equação proporcional. A sobre B igual a X sobre Y. Né? Quer dizer, você tem vamos dizer, existe um motivo, um estimulante, tá certo? E esse estimulante provoca no indivíduo uma certa reação. E essa reação pode ser, vamos dizer, idealmente medida proporcionalmente. Por exemplo, aparece uma ameaça. Eu me lembro que uma vez eu estava dando aula na Casa do Estudante do Brasil, né, no 9º andar, né, tem um auditório, e daí chega a Estela Caymmi e com a maior calma diz para mim, olha, vamos descendo pela escada porque tem um incêndio no 5º andar. Mas não fala nada para ninguém, porque nós vamos se assustar. E ela foi calmamente falando de um por um. Alguns, então, te obedeciam discretamente, outros, o que está acontecendo? Eu digo, o estímulo foi o mesmo, né? Mas conforme a disposição interior de cada um, a proporção foi diferente. Né? Isto, idealmente, é mensurável. Quer dizer, isso tem uma estrutura matemática. O sentimento tem uma óbvia estrutura matemática. Não é isso? Então, como você pode dizer que ele é irracional? Ele não é irracional, ele somente, vamos dizer, não faz parte do método científico, mas ele faz parte da prática científica. Assim como faz parte a imaginação, como faz parte a antecipação, né, a adivinhação, etc, etc. Então, se você pegar toda a história dos equipamentos científicos, dos equipamentos usados em pesquisa científica, e a história do aprendizado da sua manipulação, você tem, por assim dizer, a história secreta das ciências. Não, depois você dá na segunda parte. Né? Então, perguntas tem que ficar para a segunda parte. Daqui a pouco eu vou parar e daí vocês fazem as perguntas que quiserem. Então, quando vemos, por exemplo, também a história política, eu digo, como você pode compreender o que quer que seja da história política sem você investigar a atuação das sociedades secretas que estão lá metidas na coisa. Mas como muitas dessas sociedades secretas estão ligadas, vamos dizer, a crenças ocultistas, tá certo? Ou, vamos dizer, a simbolismos que não fazem parte da cultura moderna, então o historiador moderno tem uma dificuldade de lidar com isso e, naturalmente, ele joga isso tudo no lixo. E daí as coisas se tornam incompreensíveis. Né? Agora, quando você vê um livro como o do James Billington, Fire in the Minds of Men, que é uma história de capítulos importantes do movimento revolucionário, e você vê, vamos dizer, a mescla que tem entre as organizações públicas e as sociedades secretas, então você entende que boa parte dos fatores determinantes foram desconhecidos. Quer dizer, existem milhares de obras históricas que simplesmente não falam disso. Então, que observam os processos causais públicos, notórios, documentados, como se fosse uma coisa que transcorre por si sem nada embaixo.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.